Boa noite. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui. Quem é visita? Quem está vindo a primeira vez? Alguém? Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Deixa eu formular melhor a pergunta. Alguém não tem esse livro aqui? Não tem? Parabéns, ganhou um agora. Presente. Gabriel vai te entregar aí. É um livro muito bom, é teu, é um presente que a igreja está te dando. Leia, esse livro é muito importante aí, ele tem muitos ensinamentos para nós. Alguém mais não tem esse livro? Não tem também? Pode vir aqui pegar um. Alguém mais não tem? Obrigado, esse livro é teu. Também não tem? Vem cá, pode pegar. Aí. Se alguém mais não tiver, pode nos procurar, procure a mim ou procure o Maurício que está ali atrás. Nós temos mais disponível. Então, se alguém não tiver, pode nos procurar. Leia esse livro, é muito importante. Ele tem um conteúdo muito bom para todos nós. Como o Gabriel tinha dito ali no início, nós estamos começando aí uma série de estudos nos domingos especiais do Missão Caleb. E hoje nós começamos com o nosso primeiro estudo, que é como estudar a Bíblia. Sabe como estudar a Bíblia? Sabe como estudar? Sabe como ler da maneira correta? Hoje é isso que nós vamos ver então. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Já viu o manual aquele que vem? Já comprou uma máquina de lavar, um eletrodoméstico? Vem com um manualzinho, não é? Aquele manualzinho que a gente tem lá, que a maioria das vezes a gente não lê, a gente joga fora aquele negócio, mas deveria ler. A Bíblia nada mais é que um manual do ser humano. Deus fez o ser humano e Ele deixou um manual, para que nós pudéssemos aí saber como viver a vida da maneira correta, a vida da maneira com que Deus pede que a gente viva. E a gente vai aprender como ler esse manual, para saber como nós devemos viver, da maneira correta, como a gente vai aprender aqui agora como Deus quer que a gente viva. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 3,16. Olha o que a Bíblia fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, para que serve a Bíblia? Por que ela foi inspirada? Por que ela é útil? Para o nosso ensino. Para corrigir. Imagina a Bíblia como um espelho. Tu está com o rosto sujo. Tu vai na frente do espelho, tu vê teu rosto sujo, o que tu faz? Tu lava o rosto, naturalmente. Tu vê que teu rosto está sujo, tu lava. A Bíblia ela serve como um espelho. Como é que eu sei se eu estou vivendo errado ou não? Como eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus? É quando o pastor fala que eu estou fazendo errado? Não. É pela Bíblia, exatamente. A regra é a Bíblia. A regra é sempre a Bíblia. É a Bíblia que vai me mostrar o caminho que eu estou andando. Deus revelou suas vontades através das Escrituras Sagradas. Mas quem escreveu a Bíblia? Foi Deus que escreveu a Bíblia? Quem é que escreveu? A Bíblia levou mais ou menos uns 1.500 anos para ser escrita. Ela tem mais de 40 autores. Mais de 40 pessoas, e umas 40 pessoas em média levaram uns 1.500 anos para escrever 66 livros, porque ela não é um livro só. Ela é uma junção de 66 livros. E quem escreveu a Bíblia? Será que foi o próprio Deus?
Abra a Bíblia lá em 2 Pedro, hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia. Abra a Bíblia lá em 2 Pedro 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem escreveu a Bíblia? Foi homens ou foi Deus? Foi homens. Inspirados por quem? Inspirados por Deus, pelo próprio Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. A própria Bíblia fala ali em 2 Pedro que em nenhum momento esses homens tiraram da cabeça deles o que eles iam escrever aqui. A Bíblia foi inspirada o tempo todo pelo Espírito Santo. E será que Jesus confiava nas Escrituras? Qual era o livro que Jesus tinha, se nem tinha a Bíblia toda completa na época de Jesus? O que Jesus estudava? Jesus estudava ali o Velho Testamento, né? Se eu não me engano, tinha ali, na época de Jesus, tinha ali até Deuteronômio. Ele estudava ali os 5 primeiros livros. Abra a Bíblia em Lucas 24, versículo 44 e 45. Será que Jesus confiava naquilo que ele lia? Lucas 24, 44 e 45. São estas as palavras que eu vos falei. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus estudava a Bíblia. Jesus estudava a Bíblia, ele confiava nessa palavra, porque dizia a respeito dele mesmo, sendo que ele era Deus. Jesus dividiu a escritura do Antigo Testamento em 3 seções: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E qual o propósito da Bíblia? Para que ela serve? Qual o propósito da Bíblia? Que propósito tem? Abra a Bíblia lá em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. João 20, 30 e 31. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, qual o propósito da Bíblia? É nos trazer salvação. Quando eu começo a estudar a Bíblia, quando eu me aproximo dela, quando eu começo a ter um contato com Deus através da Bíblia, eu passo a conhecer melhor esse Jesus. Como é que eu posso conhecer uma pessoa? Tendo relacionamento com ela. Eu só vou conhecer uma pessoa no momento em que eu passo tempo com ela. Eu passo a conversar, eu começo a conhecer a intimidade, começo a ter mais assunto com ela, assuntos mais pessoais, eu começo a conhecer uma pessoa. Jesus não é diferente. Jesus, ele nos conhece e ele quer que a gente tenha um relacionamento pessoal, um relacionamento mais achegado com ele, mais próximo. Por quê?
porque Ele quer nos salvar. Ninguém vai para o céu sem ter um relacionamento próximo de Cristo. Como é que eu vou ir para o céu com alguém que eu não conheço? Vai chegar um Jesus aí do nada, vai chegar até mim, eu vou olhar para ele, mas eu nem conheço direito, e como é que eu confio nesse Deus que vai me levar para o céu? Então, como é que eu vou ter a salvação se eu não conheço a Cristo? Então, a Bíblia serve para isso. Através dela, nós podemos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento mais íntimo. Não podemos separar o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento dizia que Jesus estava vindo, o Novo Testamento nos diz que ele veio a este planeta e que virá novamente. Então dá para separar aí o Novo Testamento do Antigo? Será que o Antigo Testamento servia só lá para a época de Jesus? Era só para lá que servia, para agora não serve mais? Será? Não dá para separar, né? Tem coisas, inclusive, que tem lá no Antigo só. Se eu excluir o Antigo, eu tenho um problema, porque daí eu passo a excluir algumas regras que eu posso começar a matar, eu posso começar a roubar, eu posso fazer algumas coisas que a Bíblia diz que eu não posso fazer. E aí eu tenho um problema. Esse é o problema de excluir algumas partes da Bíblia. Então, a Bíblia, ela é um livro todo. Toda ela é válida. Deus nunca excluiu nenhuma parte da Bíblia. Muitos anos antes do Novo Testamento ter sido escrito, Jesus disse lá em João 5,39, abre aí. Anos antes do Novo Testamento ter sido escrito, olha o que Jesus falou. Examinai as Escrituras. Ele falou isso lá no Velho Testamento, ainda não existia o Novo Testamento. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Se ele falava isso e ainda não tinha o Novo Testamento, ele estava falando de que parte da Bíblia? Lá do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fazia o quê? Ele testificava do próprio Cristo. Ele falava do próprio Cristo. Então dá para excluir o Antigo Testamento? Não tem como, né? Não tem como a gente excluir, porque automaticamente a gente acaba excluindo Cristo ou parte dele, se a gente excluir o Antigo Testamento. Então a Bíblia não se divide. Sua palavra nos concede poder para não pecarmos contra Ele. Abre a Bíblia lá em Salmos 119, 11. Se a gente não acostumar a ler a Bíblia hoje, não acostuma mais, porque hoje a gente vai abrir bastante ela. Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, quando eu tenho a palavra de Deus em mim, quando eu estudo, quando eu tenho conhecimento dela, eu paro de pecar contra Deus, porque agora eu tenho conhecimento. O conhecimento, ele passa a nos moldar. A gente é como uma pedra bruta, né? É bruta ali tudo e vai sendo lapidado. Através da Bíblia, Deus ele vai nos moldando, Ele vai nos ensinando. Aos pouquinhos ali Ele vai ensinando, todo dia um pouquinho. Tu não precisa ler um monte da Bíblia. Se tu não lê a Bíblia, não te preocupa. Mas eu não gosto de ler. Não te preocupa com isso. Pega um pedacinho da Bíblia todo dia. Experimenta todo dia ali de manhã cedo, acorda, vai lá, fala com Deus, faz uma oração e lê um pedacinho da Bíblia. Lê um pedacinho. Todo dia Deus vai te mudar um pouquinho. Todo dia Deus te ensina alguma coisa através daquilo ali que tu leu. Mas começa a ter relacionamento com Ele.
É através do relacionamento que nós somos transformados. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista aqui se refere à Bíblia como uma lâmpada. O que a lâmpada faz? Se não tivesse a lâmpada aqui hoje, como é que nós estaríamos? De noite estaríamos no escuro, não enxerga. A Bíblia, ela faz a mesma função da lâmpada, ela nos dá clareza. Sem a Bíblia, eu tenho uma vida ali onde eu não sei muito para onde ir. A Bíblia é que nem um GPS. Já tentou achar? Eu dependo muito de GPS, eu não decoro muito caminho, eu tenho uma dificuldade para decorar lugares. Então, quando eu saio assim num lugar que eu não conheço, eu uso bastante o GPS. E o GPS, ele te larga no lugar certinho, não te larga? É só tu confiar nele. Tu digita o endereço ali, tu vai seguindo ele, dá uma olhadinha para o GPS, vai seguindo, ele vai te largar no endereço certinho, não é assim? E a Bíblia é a mesma coisa. Se eu tiver confiança na Bíblia, se eu tiver confiança no Deus que inspirou a Bíblia, seguindo ela não tem erro. Eu vou sair lá no endereço. Qual é o endereço? Eu vou chegar lá no céu. Seguindo a Bíblia não tem erro. Seguindo a Bíblia, nós chegamos aonde Deus quer. É preciso investigar a Bíblia para avaliar o que é verdade. Atos 17, 11, abre aí. Ora, estes de Herebe, esses de Bereia, Bereia é o nome da cidade. Ora, esses de Bereia, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Por que nós devemos examinar as Escrituras? É muito fácil eu vir aqui na frente e começar a falar coisas para vocês. Eu venho aqui e começo a despejar coisas. Aí na outra semana vem o pastor e começa a falar. E como é que a gente sabe se está certo? A gente pode confiar 100% no homem? Não, porque senão a gente acaba sendo enganado em algum momento. Então não dá para confiar 100% no homem. O homem é falho. Então não dá para confiar em tudo que se fala. É por isso que a Bíblia sempre precisa ser aberta. Porque através da Bíblia, através da nossa leitura pessoal da Bíblia, é que nós vamos fazer a avaliação do que é certo e do que é errado. É a Bíblia que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Então nunca podemos confiar 100% no homem. Ah, mas o fulano falou, mas o pastor disse que é assim, assim. Não. Se a Bíblia não diz que é, não é. E se a Bíblia diz que é porque é. Mas nós precisamos ter conhecimento da Bíblia para saber se as coisas são verdades ou não. A verdade, ela liberta. Ela liberta de muitas coisas. Através do conhecimento, nós deixamos de ser enganados. Então, como nós devemos estudar a Bíblia? Primeiro, dica importante, antes de ler a Bíblia, ore. Antes de ler a Bíblia em casa lá, que nem eu tinha falado antes, tu acordou de manhã cedo, vai ter tua comunhão pessoal com Deus, faz uma oração primeiro. Pede para Deus te guiar ali na leitura da Bíblia. Experimenta isso. Ora e pede para Deus te mostrar o que Ele quer que tu leia. Tu vai te surpreender com o que Deus vai te mostrar na Bíblia. É impressionante o que Deus faz. Se é de graça, tu não paga nada. Se tu não acredita, testa isso em casa. Acorda de manhã cedo ali, ora e vai ler a Bíblia. E tu faz isso uma semana. Não vai pagar nada, não precisa nem falar para ninguém. Faz ali e tu vai te surpreender com o que Deus vai fazer em uma semana ali na tua vida.
como devemos interpretar a Bíblia. Isaías 28, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Já perceberam que tem várias partes da Bíblia que mostram o mesmo assunto? Tem várias partezinhas. Se tu pegar um assunto para estudar na Bíblia, tem várias partes da Bíblia, várias partes que tu vai pegando e elas tratam sobre o mesmo assunto, de uma ponta a outra. Então, como nós devemos estudar a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali. Porque a gente deve pegar todas as passagens, até porque a nossa Bíblia hoje, ela não está na ordem cronológica, então a gente não tem a ordem exata dela. Até tem uma Bíblia aí que foi montada na ordem cronológica, ela é confiável, mas não se sabe se ela está exatamente também na ordem certinha. Mas a Bíblia vai ter várias partes tratando do mesmo assunto, então a gente deve pegar vários pontos e ir ligando como um quebra-cabeça, para entender o assunto, entender aquilo que Deus quer nos passar. Reúna e estude todos os textos sobre um determinado assunto e deixe que os textos falem por si só. A Bíblia é muito clara, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar o assunto, a Bíblia fala por ela mesma. A Bíblia nos mostra o caminho. Deus usa homens e mulheres para ajudar a entender suas palavras. Aqui tem uma história que eu gosto bastante. Atos 8, versículo 30 e 31. Abre aí. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe para subir e assentar-se junto a ele. O eunuco estava lá lendo a Bíblia dele. Na época, se eu não me engano, nós ainda não tínhamos livros nesse formato. Então, nós tínhamos o famoso papiro. Imagina lá o eunuco sentado lá no negócio, lá lendo um papiro desse tamanho. Estava lá o eunuco lendo, mas ele não estava entendendo muita coisa, pelo que o texto diz. O eunuco estava meio perdido. Mas Deus colocou Filipe ali. Por quê? Porque Filipe conhecia os textos. E Deus colocou o Filipe ali para começar a explicar para o eunuco. Então, o eunuco ali, o Filipe subiu ali e começou a explicar para eles. Não é mais fácil a gente estudar a Bíblia se a gente não conhece, procurar alguém que entenda um pouco mais. Não é mais fácil quando a gente senta, conversa. Antes eu participava de um estudo bíblico que era muito bom para tudo, até para quem já conhecia muito a Bíblia, porque nós sentávamos e debatíamos, nós conversávamos. Era muito mais fácil de entender. Nós pegávamos os assuntos dentro da Bíblia e fazíamos uma roda de conversa. Era muito mais fácil entender as coisas ali. Porque quando tu senta com mais gente que tem mais conhecimento, é muito melhor. Mateus 11, versículo 25.
Deus esconde a verdade daqueles que não o amam. Então, Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. A Bíblia está falando aqui da pessoa que ela tem o coração duro. Não é que Deus queira ocultar as coisas das pessoas. Deus quer que todos nós tenhamos conhecimento da palavra dele. Ele gosta de todos iguais. Isso nós precisamos ter em mente. Não importa a nossa conta bancária, o que a gente tem, quem a gente é, posição social, isso para Deus não importa. Isso para Ele não é um problema. Agora, quando nós endurecemos o nosso coração e não queremos nos achegar a Deus, são ocultadas as coisas de nós, não porque Deus quer nos ocultar, é porque nós não queremos aprender. E daí Deus, sendo muito educado, Ele não nos obriga a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Ele quer se achegar a todos, mas nós precisamos estar com o coração disposto a se achegar até Ele. Quando estamos preparados para recebê-la, ela é concedida. Então, quando estamos preparados para receber a graça de Deus, ela nos é concedida. Nossa compreensão não procede de habilidade mental, mas da revelação do Espírito Santo. Então, quem é que nos dá conhecimento? É o Espírito Santo. É por isso que nós devemos orar antes de ler a Bíblia. Porque cada vez que formos estudar a Bíblia, se nós orarmos e pedirmos para o Espírito Santo nos dar a compreensão, o Espírito Santo vai nos dar clareza daquilo que estamos lendo. Ele vai nos ajudar a compreender. Ele vai nos ajudar a chegar mais próximo de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 13 e 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, mais uma vez, eu preciso estar com a orientação do Espírito Santo, porque quando eu não estou disposto a aprender das coisas espirituais, quando eu não estou disposto a ter uma relação íntima com Deus, o meu coração se endurece. E aí eu passo a não dar muita importância para essas coisas. Aí eu passo a não ter uma compreensão, porque a compreensão que eu tenho da palavra de Deus, ela vai da minha vontade. A minha proximidade com Deus, ela vai da minha vontade, porque ela é uma coisa que depende de mim. Tem coisas que dependem de Deus. Agora, Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada. O relacionamento que eu vou ter com Deus, ele vai depender de mim. Deus, ele já quer ter um relacionamento comigo. Ele quer ter um relacionamento com todos nós, mas ele em nenhum momento nos obriga. Aí vai da nossa decisão. Nós estamos querendo ter esse relacionamento com Deus? Será que nós estamos dispostos a se achegar mais a Deus? Pensa nisso, dá uma olhadinha. Olha para a tua vida e vê se tu está disposto a se achegar a Deus. É isso realmente que tu quer? Tu quer a graça que esse Deus está te oferecendo? Só vai ter essa graça se tu quiser. Pensa nisso. Essa é uma decisão que cabe somente a nós. Deus, ele deixou livre.
Ele está ali, ele está ali pronto e disposto a ter um relacionamento. Agora, ele está esperando a nossa parte agora. Para conhecer a verdade, é preciso desejar, obedecer aos conselhos de Deus. Abre a Bíblia em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Ou seja, nem todo mundo que fala o nome de Deus, ele tem uma proximidade com Deus, está com Deus. Vai chegar o dia da salvação, em que muita gente vai chegar, estou salvo, e Deus vai olhar para ele e vai dizer, olha, eu não te conheço. Por quê? Porque nunca tivemos um relacionamento. A pessoa nunca se achegou de verdade até Deus, nunca teve o coração disposto. Então, nós precisamos realmente ter uma relação íntima com Deus. E relação íntima com Deus não é essa que nós temos aqui na igreja, na frente de todo mundo. Porque aqui na frente de todo mundo, eu vejo as pessoas de uma forma, vocês me enxergam de uma forma. Agora, sabe quem nós somos realmente? Eu vou te dizer quem tu é agora, de verdade. Tu é a pessoa que tu é quando está sozinho em casa. Esse é tu. Então, nós precisamos ter uma vida pessoal mesmo, eu e Deus, de relacionamento. João 7,17. O João, aquele o grandão, não é primeiro e segundo João lá, o João grande aquele. João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, se a gente quiser fazer a vontade de Deus, o que a gente tem que fazer? Conhecer a Deus. É conhecendo a Deus, estudando a palavra de Deus, que nós vamos conseguir fazer a vontade dele. A Bíblia nos torna maduros para viver uma vida cristã. 2 Timóteo 3,17, abre ali. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia ela faz o que com nós? Ela vai nos moldando, ela nos habilita para fazer as vontades dele. Por que nós devemos fazer a vontade de Deus? Já pensou nisso? Será que Deus é um Deus arbitrário? Será que Deus é um Deus que olha lá meio ditador, ele olha para a gente lá, não, tu vai fazer assim porque eu quero que tu faça assim e acabou. Deus, ele nos mostra a sua vontade. Ele deixou um manual porque Ele quer que a gente tenha uma vida boa. Ontem nós estávamos estudando sobre isso aí na classe da escola sabatina ali, e Deus deixou uma série de orientações. Nós estávamos estudando sobre dívidas, a lição nessa semana falou sobre dívidas, e Deus ele deixou uma série de orientações para nós termos uma vida boa, tranquila, sem passar trabalho. E muitas vezes a gente acaba tendo dificuldades porque nós não praticamos e não estudamos direito a palavra de Deus. Só por isso. Sendo que as orientações estão todas aqui.
A maior alegria na vida de milhões de pessoas está em ler a carta de amor que Deus lhes enviou, a Bíblia. Deus, ele deixou aqui um manual, uma carta de amor com todas as orientações que nós precisamos para viver. A Bíblia fala a respeito de todos os assuntos possíveis. Eu tinha uma Bíblia lá que ela tinha atrás, assim, uma série de estudos bíblicos sobre vários assuntos. E uma vez eu fui lá naqueles assuntos, lá por curiosidade, eu vou ver do que a Bíblia fala aqui. E eu me surpreendi porque tinha assuntos que eu nem sabia que a Bíblia dizia, mas ela falava. Ela fala sobre tudo o que tu imaginar. Fala sobre tudo. Deus deixou orientação sobre tudo na vida. Se nós seguirmos esse manual, esse livro que Deus deixou, nós vamos ter uma vida muito melhor. Que nós possamos aprender a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Faça o teste que eu te falei. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece a acordar de manhã, faça uma oração e leia a sua Bíblia. Não precisa ler muito, se tu não gosta de ler, não precisa ler muito, lê 1, 2 versículos, mas tenha um momento separado para Deus. Faz isso uma semana e a tua vida vai mudar. Porque Deus, ele deixou um livro que nos molda, nos ensina, ele nos mostra o tipo de vida que Deus quer para nós, e Deus não quer uma vida ruim para nós. Se nós colocarmos em prática o que está neste livro, nós vamos ter uma vida plena. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas orientações que Tu nos deixou na Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, criar esse hábito e esse desejo de ser mais próximos de Ti. Que nós possamos nos achegar mais a Ti. Ser pessoas mais polidas na Tua palavra. Para que, quando Tu voltar, nós não fazemos parte do grupo que Tu não conhece. Quando Tu voltar, nós sejamos pessoas achegadas a Ti e possamos ir contigo para o céu. Te agradecemos, te pedimos que nos leve em segurança para casa agora, em nome de Jesus.